Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, o livro dos Salmos. Chegamos ao estudo de número 5, um cântico ao Senhor em terra estranha. Como louvar quando eu estou em uma situação de desespero? Como salmodiar a Deus? Como render graças ao seu nome quando eu tenho a impressão, o sentimento de que tudo está falhando, de que Deus não está atendendo às minhas orações? Esse é o dilema, talvez é o seu dilema, é o meu dilema. Muitas vezes ao longo da nossa vida, sentimos-nos desamparados pelo Senhor. Os salmistas sentiram os mesmos. Daqui a pouco nós vamos investigar isso daqui. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Como vai a sua vida devocional? Como vai o seu culto pessoal? Você tem se lembrado de buscar a Deus todas as manhãs? Comente aqui, deixe um comentário, falando se você está bem, se está mal, se vai melhorar. É muito importante que nós participemos da igreja. Só que é importante também a vida pessoal de oração, o culto pessoal. Agora não só dos adultos, das crianças também. Você sabe qual é o maior motivo pelo qual crianças, adolescentes que cresceram na igreja, quando chegam à vida jovem, à vida adulta, eles abandonam e aquilo nada mais faz sentido? É que toda a religiosidade deles foi mecânica. Eles estavam apenas cumprindo uma cerimônia. Na maior parte das vezes, o culto familiar não era uma rotina, não era uma constância em casa. De vez em quando fazia o culto, de vez em quando o pai contava uma história, né? E eles mesmos não tinham o hábito de ler, de fazer o seu culto pessoal. Então, eu quero fazer um alerta aqui. Se você deseja instruir os seus filhos no caminho do Senhor, desde cedo eles têm de se familiarizar com a Bíblia, mas não pode ser imposto. Eles mesmos precisam ter uma experiência, e isso acontece por meio da leitura. Por isso que Deus nos deu a sua Bíblia, é um livro escrito. E muitos pais não sabem qual material recomendar aos filhos. Quando as crianças são muito pequeninas, você vai ler a Bíblia, elas não captam, não prestam muita atenção. Você precisa adaptar. E crianças gostam de imagens, figuras. Por isso eu quero mostrar esse material aqui para vocês, que vai lhe ajudar a fazer o culto com o seu filho. Então, o título, 101 Histórias Bíblicas Favoritas. É um material todo colorido. Aqui você tem o índice, são 101 histórias. É para você fazer culto durante 101 dias, né? Dá praticamente aí um terço do ano, né? São muitas histórias, uma história para cada dia. E assim, ó, você tem aqui uma imagem colorida, uma ilustração muito bonita, e aqui a história. O culto para criança ele precisa ser objetivo, simples. Mas está surgindo por aí muita coisa que é banal, muita coisa que não tem profundidade, mesmo para as crianças. É preciso haver um conteúdo, é preciso haver uma teologia. Então, esse material aqui, você tem uma história bíblica adaptada. Eu não sei contar história bíblica, né? Que às vezes o pai lê a Bíblia e tenta resumir. Mas aqui ela já está resumida de uma forma fácil de você contar. E aqui a história. Eu uso esse material com a minha filha, Tamar. Então, olha que história que eu tenho aqui. Os irmãos de José vão ao Egito. Moisés no Rio Nilo, né? Então aqui, ó, a sarça ardente. Então, cada dia ela fala, pai, ontem foi esse, né? Hoje é esse aqui. Então, esse material ele está disponível ali na editora Luz do Mundo. É um material para beneficiar você, para te ajudar a fazer culto com o seu filho, para que ele, quando criança, ouça as histórias, quando ele aprender a ler, ele vai ler a sua própria Bíblia e quando ele for grande, ele será um pregador na igreja, porque ele se envolveu pessoalmente com a mensagem. Então, 101 histórias bíblicas. Olha, lá na editora Luz do Mundo, há muitos materiais de história para criança, para você fazer culto. Tem um outro aqui que eu gostaria de mostrar, que é a história dos reformadores para as crianças. Aqui conta a história da igreja cristã. Então, quem são esses 12 homens aqui? Isso aqui já é mais para juvenis, né? Para adolescentes. Então, o primeiro aqui, George Wishart.
Quem foi George Wishart? O outro aqui, William Tyndale. Aí vamos pegar o outro aqui, ó, Martinho Lutero. É um livro aqui com, vou falar aqui, 250 páginas. Os meus filhos já leram isso aqui no mínimo umas 5 vezes cada história. Então eles gostam. O meu mais velho tem 10 anos e a do meio tem 8. Aí a novinha, que tem 5 anos, é essa historinha aqui. Então fica essas dicas para você ali na editoraluzdomundo.com.br. Que Deus abençoe, que você institua o culto familiar na sua casa para resguardar a vida espiritual dos seus filhos quando eles crescerem. Agora vamos retornar para a nossa lição, né? E vamos fazer a seguinte pergunta, que é a pergunta da lição. Professores, o tema é esse aqui, o dilema, atenção, é este que apresento agora. Se Deus é amor, e se Deus pode recriar o planeta agora mesmo, por que ele não faz? Se Deus pode todas as coisas, por que eu tenho tão pouco dinheiro? Por que eu não tenho um marido, uma esposa, não tenho uma namorada, né? A dor do adolescente ali é que todo mundo tem uma companheira, um companheiro, mas ele não tem uma namorada ou um namorado, não é mesmo? Ele se sente sozinho. Mas se Deus é amor, por que as pessoas sofrem? Se Deus é amor, por que uma criança muito novinha precisa fazer quimioterapia? Uma criança com câncer, ela nem teve muito tempo de escolher o que comer, o que não comer, qual hábito da vida seguir, qual não seguir. Por que Deus permite certas coisas? Isso, por vezes, mexe com a nossa fé, abala a nossa estrutura. Mas será que somos apenas nós que somos abalados? Ou os autores bíblicos também pontuavam essa questão com Deus? Vejamos aqui na parte de domingo, os dias do mal. Leia Salmo 74 e Salmo 79. O que está em jogo nesses textos? Vamos ler aqui o 74, a partir do verso 18. Ó. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado do teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, de tua rolinha, do teu passarinho. Sabe, aquele canarinho que você tem ali na sua casa, aquele periquito do seu filho, aquela calopsita que você ali é a alegria da sua avó, do seu avô. Pois é, ele cuida tão bem. É como se nós fôssemos esse passarinho de Deus. E Deus parece que não está cuidando bem desse passarinho. Então ele fala, não entregues a rapina, a coruja, né? Antigamente, na roça, os antigos diziam que aquelas corujas, elas chegavam na gaiola dos passarinhos, enfiavam as garras e por aquelas frestas eles puxavam o passarinho e levavam embora. No outro dia a gaiola estava fechada e não havia mais o passarinho. Foi o corujão ali que fez isso, né? Uma ave de rapina. Então olha o que o salmista está dizendo, não permita que o teu passarinho seja entregue a uma ave de rapina. Nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança. O Senhor fez aliança conosco, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de morada de violência. Aqui é tudo violência e corrupção. Não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome o aflito e o necessitado, mesmo na provação. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Aqui que está o X da questão. O sofrimento dos justos não é um problema dos justos, é um problema de Deus, é a própria causa de Deus. O próprio Deus está assentado no banco dos réus e ele é acusado de não ser um Deus de amor. Então esta é a própria causa de Deus e o salmista utiliza como argumento. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, né? Defenda-te a ti mesmo. Como que começa o problema do mal? Você precisa compreender o problema do mal, porque de outro modo você não terá um vislumbre completo, mais aprofundado da doutrina da salvação. Então, o mal começa no paraíso de Deus, na mente do mais poderoso anjo, do mais brilhante querubim. Tiago, por
que o mal surgiu no coração de Lúcifer? Não temos nenhuma explicação. Ter uma explicação seria o mesmo que justificar o mal. A Bíblia diz que tu eras perfeito em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ele sentiu vaidade, orgulho e não mais quis o lugar de honra que lhe fora designado, mas ele cobiça a glória que era devida apenas ao Criador. Ele desejou subir acima das estrelas, se assentar no trono de Deus. E por isso ele foi lançado do paraíso. E ele vem ao planeta Terra. Para quê? Para fazer aqui o seu quartel-general, para tentar acesso à árvore da vida. Olha, tudo isso mereceria uma série, quem sabe aqui chamada O Grande Conflito. A propósito, essa série, acredito eu, será o tema da lição do próximo trimestre, que tem por título O Grande Conflito. Creio que estudaremos isso aqui mais detalhadamente. E aqui no planeta, Lúcifer, ele consegue colocar Deus contra a parede. Ele consegue fazer Deus se assentar no banco dos réus. Mas como assim, Tiago? Que negócio é esse de Deus sendo acusado, Deus em julgamento? É que Lúcifer, lá no céu, chama a atenção para a lei de Deus. Uma lei que não estava escrita, uma lei que não estava em lugar nenhum. Todos obedeciam a Deus por amor. E Lúcifer diz que isso não era liberdade. E se alguém algum dia discordasse, Deus não permitiria. Deus queimaria aquela pessoa. Deus é mau, Deus é um tirano. E ele oprime as suas criaturas, obrigando as suas criaturas o adorarem. Então, por essa insubordinação, Lúcifer deveria ter sido destruído, executado imediatamente. Porém, a revelação nos diz que Deus longamente suportou as acusações de Lúcifer, até que acontece uma guerra no céu e não mais se achou lugar para Lúcifer e os seus seguidores. O mal não depende de uma natureza para que o pecado seja praticado. O pecado foi praticado pelos anjos puros no paraíso, porque eles escolheram pecar na natureza perfeita. Veja só. Por isso foram expulsos. E agora, aqui no planeta Terra, Lúcifer tem uma chance. Se ele fizesse Adão e Eva pecarem, ele colocaria Deus numa encruzilhada. Se Deus destrói Adão e Eva, Lúcifer teria um motivo para acusar a Deus. Está vendo? Eu não falei? A lei de Deus é injusta. A lei de Deus é opressiva, opressora. Tanto é que o homem pecou, o que Deus faz? Deus queima. É assim que Deus trata as suas criaturas. Esse é o caráter de Deus. Agora, isso é se Deus destruísse Adão e Eva. Se Deus perdoasse Adão e Eva, o que Lúcifer ia dizer? Ora, se você pode readmitir Adão e Eva, por que não podes readmitir a mim e a meus anjos também? Ou seja, se a lei de Deus pode ser quebrada sem consequências e se os transgressores podem ser readmitidos, a lei de Deus nem é tão importante assim. Esse era o dilema. Então, como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o homem? Esse é o dilema. Esse é o grande conflito. Por que Deus não destruiu a Satanás? Para que não desse a mais leve, a mínima impressão sobre qualquer criatura de que Lúcifer estava com a razão e que Deus se sentiu acuado e tentou o mais rapidamente possível calar a boca do acusador. Deus quis fazer o rebelde desaparecer, porque se Deus deixasse ele falar mais um pouquinho, ele seria desmascarado. Isso aqui já nos ilustra um ponto na igreja, nas reuniões de comissão, né? Se você tem certeza da verdade, não tenha medo, né, das acusações, das críticas. Tudo há de ser revelado, tudo há de ser, né, exposto. Então, se você tem uma boa ideia, essa boa ideia
ela pode sofrer investigação e ela se manterá de pé. Se você suporta, se você defende uma doutrina, não se preocupe com ataques que essa doutrina bíblica possa receber na internet. Ela vai cada vez se manter mais forte, cada vez vai permanecer de pé de maneira mais firme e vigorosa. Então Deus, como Deus tem certeza do seu caráter, ele permite que Lúcifer viva por vários séculos, até que, por amor dos outros anjos, até que a dúvida seja dissipada na mente dos anjos e dos seres não criados. Essa dúvida, se Deus é amor, por que existe o mal, ela persiste não só na mente dos humanos, mas na mente de outros seres criados. E até a cruz do Calvário, o livro O Desejado de Todas as Nações revela que os anjos nutriam laços de simpatia para com Lúcifer. Mas quando Lúcifer assassinou Jesus Cristo, eles reconheceram quem era verdadeiramente Lúcifer. Porém, nem aí tudo ficou explicado. É por isso que Deus ainda concedeu esse prazo de 2000 anos após a cruz, para que os resultados do governo de Satanás e do reino de Deus se tornem manifestos, para que os seres não caídos consigam discernir com clareza o caráter de Deus. E eu gostaria de abrir aqui em Efésios, capítulo... Aliás, vamos abrir em Romanos 3:4. Romanos 4:3. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Olha, que Deus venha vencer quando o caráter de Deus seja posto em julgamento. Como assim, Tiago? Muitas pessoas questionam o juiz investigativo, dizendo assim, Deus já sabe todas as coisas, para que ele vai realizar um julgamento mostrando, né, o que cada um praticou, o que cada um deixou de praticar? Deus já sabe tudo, Deus já sabe quem está salvo e quem está perdido. É verdade, Deus já sabe de tudo, mas nem por isso ele pode realizar um julgamento instantâneo, porque os demais seres criados não sabem tudo. Os anjos que ouviram aquelas acusações de Lúcifer nutriam simpatias por Lúcifer até a cruz do Calvário. E depois da morte e ressurreição de Cristo, ainda não tinham todos os aspectos claros em sua mente. Os anjos observam bem o que acontece neste mundo, eles desejam atentar, né? Estão atentos para compreender o caráter de Deus que é revelado na maneira pela qual Deus julga os pecadores. Então, a maneira pela qual Deus julga os seres humanos revela o caráter de Deus. Deus é julgado pelos seres não caídos do universo por meio da maneira como Deus lida conosco. Ele é um Deus de amor ou não é? Veja o outro texto aqui de Efésios, capítulo 3, 10 a 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí as pessoas falam assim, não, mas Ellen White falou ali no livro Desejado de Todas as Nações que nem tudo estava esclarecido na mente dos anjos após a morte e ressurreição. Está aqui, ó. Não é para que pelo povo de Israel, para que pela igreja. Então, qual é a história da igreja cristã? Tem 2000 anos. A igreja cristã tem 2000 anos. E esses 2000 anos eram importantes para resolver a dúvida na mente dos anjos, dos principados e potestades. Olha, para que pela igreja, para que por meio de mim e de você, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? Dos anjos, principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou fazendo essa digressão teológica aqui porque ela é importante. A Bíblia demonstra que Deus, de certa forma, está sendo avaliado
porque Lúcifer o acusou. Ele não é Deus de amor, ele queima quem discorda dele, ele pune, e é isso que ele vai fazer com a humanidade. Mas na cruz do Calvário, a justiça e a misericórdia se encontraram. Deus, ele é justo e justificador ao mesmo tempo. Ele é justo ao dizer que a lei não pode ser quebrada. E ele é justo ao ponto de punir o transgressor. Por isso que Jesus tem que morrer. O autor da lei, Jesus é aquele que proclama os 10 mandamentos sobre o Monte Sinai. Apenas alguém tão santo quanto a própria lei poderia receber os pecados do mundo inteiro sobre si mesmos, sobre si mesmo. Receber a ira de Deus pela transgressão da lei e satisfazer os requisitos da lei. Quais são? Morte ao transgressor. Vida eterna para quem obedece à lei. Morte ao transgressor. Está lá em Levítico 18:5. Está lá em Romanos capítulo 6. Salário do pecado é a morte. Então, meus queridos amigos, o salmista procura compreender o grande conflito entre Deus e os poderes do mal. E veja aqui no 4. No quarto parágrafo. No entanto, mais importante do que a restauração da sorte de Israel é a defesa do caráter de Deus no mundo. Como assim a defesa do caráter de Deus no mundo? Veja aqui a nota de rodapé. A honra de Deus, a honra de Cristo está envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Desejado de todas as nações, página 540. A honra de Deus está envolvida no aperfeiçoamento do meu caráter. A honra de Cristo está envolvida no aperfeiçoamento do seu caráter. E aí, o que é isso? Tem pessoas que dizem assim, Deus não precisa do ser humano, Deus não precisa de nada, Deus é soberano, Deus poderia ter destruído tudo. É verdade. Mas, se Deus é soberano, ele coloca na Escritura que ele deseja que a igreja glorifique o caráter de Deus, para que os anjos compreendam. Se ele é soberano, é ele que escolhe como ele quer ser glorificado. Como Jesus disse, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A vida da humanidade, ela é a maneira de Deus ser glorificado. Há muitos textos assim na Bíblia, eu citei um, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, perceba que Deus, o que vai ilustrar para você bem é a história de Jó. Quando Lúcifer retorna às cortes celestiais, da qual ele havia sido expulso, e ele retorna no caráter de representante do planeta Terra, e Deus pergunta para ele, de onde vem Satanás? De passear a Terra e rodear sobre ela. E aí Deus fala, você está no planeta Terra, né? Tem visto o meu servo Jó? O meu servo Jó não tem a mesma natureza de Adão. Meu servo Jó, ele herdou um equipamento defeituoso, que nós chamamos de natureza caída, ou natureza pecaminosa. Você sabia? Tem visto o meu servo Jó? Agora, tem um detalhe interessante no meu servo Jó. Qual é esse detalhe? É esse aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó havia aperfeiçoado o seu caráter. Quando você vai em outras traduções, a expressão aqui para reto é perfeito, né? Na King James está perfect. Jó era um homem íntegro, perfect, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, às vezes as pessoas perguntam, você pode me dar um exemplo de uma pessoa perfeita? A Bíblia diz, né? Nós não podemos julgar o caráter de ninguém. Mas quando a revelação nos explica, Jó foi um homem que aperfeiçoou o seu caráter. Então veja só aqui o que a lição diz aqui no rodapé. A honra de Deus, a honra de Cristo, está envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. A honra de Deus dependia da vida de Jó. Pasmem,
mas foi Deus que escolheu assim. Porque era muito fácil Deus se defender no julgamento. Destrói Lúcifer, acaba esse negócio aqui, agora vai ser assim. Deus podia fazer isso. Só que uma dúvida eterna permaneceria na mente dos anjos. E como Deus quer dissipar toda e qualquer dúvida, porque a pureza exige a fé, a perfeita confiança. O amor exige lançar fora todo medo. Porque no perfeito amor não existe medo. Então Deus escolheu que a humanidade caída e pecadora reivindicasse o caráter amoroso e justo de Deus. Satanás tem visto meu servo Jó, homem que está ali depois de séculos de pecado, mas ele é reto, ele é justo, ele é perfeito, ele se desvia do mal. E o que Satanás faz? Satanás não tem aqui uma boa objeção. Satanás diz, bem, ele faz isso porque o Senhor comprou a obediência dele. Mas como, Satanás? Não, você deu muitas bênçãos para ele, dinheiro, é por isso que ele é perfeito. É por isso que ele não peca, é por isso que ele se desvia do mal, né? E aí Deus falou, então, se você acha que é isso, a minha honra depende de Jó. Eu permito, tira tudo que ele tem. E aí Satanás vai lá e tira tudo que ele tem. E Satanás volta, e Deus falou assim, e aí, observou meu servo Jó? Observei. Pois é, você falou que eu estava comprando a obediência dele, mas aí, tá lá. Ele permanece temente a Deus, reto. Ele se desvia do mal, ele não pratica o mal, ele se desvia do mal. E aí Satanás ficou numa situação muito embaraçosa. E Satanás apela para algo que ele nem tinha alegado antes. Pele por pele, o homem dará tudo que tem pela sua vida. E Deus falou, então, pode tirar a pele. Tira a pele. A nossa sensação de dor está na pele. E Jó passou por uma experiência muito dolorida. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, vamos ver se eu encontro o verso aqui. Mesmo assim, verso 10, Jó 2:10, em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios contra Deus, mesmo tendo a pele arrancada. Então, o livro de Jó termina com Deus falando sobre a destruição do Leviatã. Quem é o Leviatã? É a serpente. Quem é a antiga serpente? Satanás. Porque a vida de Jó reivindicou o caráter de Deus. É por isso que o final do livro de Jó termina com o Leviatã e um vislumbre do grande conflito, como Satanás será destruído naquele dia. Então a lição magnífica pontua aqui. A restauração do povo de Deus, no caso Israel, e hoje a igreja cristã, é a defesa do caráter de Deus no mundo. Por quê? Porque Deus escolheu que nós, seres caídos, pecadores, sejamos os agentes responsáveis por honrar o caráter dele, por esclarecer toda a dúvida que Satanás criou. Então, no fim dos tempos, quando Satanás disser assim, a tua lei é injusta, o problema está com o legislador, Jesus vai falar, mas eu obedeci a lei, mas você é Deus. E aí Jesus vai dizer assim, mas eu me tornei homem, eu encarnei. Após 4.000 anos de pecado, eu fui pobre, filho nascido numa família pobre, trabalhei de sol a sol e eu não pequei. E aí Satanás vai falar o quê? Mas você tinha vantagem. Você tinha aí a divindade dentro de si e Jesus vai falar, mas eu não me utilizei desses poderes, eu vivi como qualquer homem. E Satanás vai falar assim, não, mas você tinha vantagem. Sabe o que Jesus vai dizer? Jó, vem aqui. Jesus vai chamar, olha, eu não tenho apenas eu tenho Abraão, eu tenho Enoque, eu tenho Jó. Eu vou chamar eles aqui, mas eu não tenho só esses. Eu tenho 144.000 que viveram na carne pecaminosa, mas eles escolheram serem regenerados. E agora eles são tais como Jó, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal. Eis a prova de que Deus é justo e justificador. Eis a prova de que a lei de Deus é boa, mesmo para aqueles que nasceram no mundo de pecado. Eles conseguiram
pela graça de Deus, pelo auxílio e ministério dos anjos, lhes foi possível guardar toda a lei. Satanás, você está errado. Você causou todo esse infortúnio, você causou 6.000 anos de pecado. Você merece morrer por sua rebelião, mas não apenas isso. Você merece receber a culpa por todos os pecados praticados pela humanidade, porque você, na verdade, é o autor do mal. E por isso, nós lá no Apocalipse vamos cantar: retos, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Deus das nações. Todo o universo vai proclamar que Deus é amor. Eu precisava fazer essa introdução para agora nós falarmos dos sentimentos de desespero, do problema do mal que assola o salmista. Guarde muito bem essa teodiceia, essa teologia do grande conflito. Essa é uma contribuição teológica da Igreja Adventista. Mesmo que a pessoa não acredite que Ellen White foi inspirada por Deus ou que ela não recebeu o dom de profecia, essa pessoa precisa respeitar Ellen White como escritora, como teóloga, ou teólogo, né? Essa pessoa precisa explicar ela como alguém que faz teologia. E o livro Grande Conflito possui essa contribuição teológica, não apenas o livro Grande Conflito, a série Conflito dos Séculos, que certamente deveria conferir a Ellen White um doutorado, um título de doutorado em qualquer universidade de teologia, em qualquer faculdade de teologia. Por quê? Porque aquilo ali é uma obra-prima, melhor que muita tese de doutor por aí. Então, se você não reconhecer Ellen White como tendo recebido algum dom espiritual, é preciso respeitá-la, minimamente, como professora de teologia. Por quê? Por causa dessa contribuição que eu acabei de passar para vocês, resumida, do grande conflito e de como Deus será justificado. Tudo bem? Vamos aqui. À beira da morte. Leia Salmos 41, 1 a 4. Olha que interessante. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Olha, bem-aventurado o que acode ao necessitado. É o justo, ele está praticando bem. Mas essa pessoa fica doente. Verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença tu lhe afofa a cama. Então, o fato dele ser justo não impediu que ele ficasse doente. Mas qual que é o segredo aqui? Todos morrem. Todos que nascem em Adão morrem. Mas Deus está com eles na hora da dificuldade. E um dia em Cristo serão vivificados e viverão para sempre. Tudo bem? Então, olha só. Que experiências esses textos descrevem? Você já passou por situações semelhantes? Então o Salmo 41 descreve doença, né? Os outros salmos descrevem desespero, angústia, abandono, sensação de ter sido esquecido, lamento pela fragilidade do corpo humano. Nós não somos nada. Essa semana eu fui numa unidade de oncologia, onde as pessoas fazem quimioterapia, consultas, né? E eu conversando ali com a enfermeira, ela falou: nós não somos nada. Tu és pó. E ao pó tornarás. De repente surge um câncer, uma doença. E a gente se pergunta, por quê? Por que, Senhor? Eu acudi ao necessitado, e por que agora o Senhor não me acode? Esse sentimento é terrível. Mas esse é o sentimento dos salmos. Os filhos de Deus não estão isentos do sofrimento. Muitos salmos presumem que o Senhor permitiu as adversidades por causa da desobediência de Israel. É verdade, quando Israel solta a mão de Deus, é como uma criança que solta a mão do pai e vai correr. Quando ela ainda não tem muito equilíbrio, ela cai e machuca o joelho. Porque o pai quis? Não. A criança se desprendeu e foi tentar correr sozinha. Então, acontece o infortúnio como resultado pelo pecado. Mas, no entanto, alguns salmos, como o Salmo 88 e o 102, reconhecem que o sofrimento inocente do povo de Deus é um fato, não importando quanto seja difícil de entender isso. Se Deus é amor, por que Ele permite a dor
Esse é o dilema. Então, apesar da sensação de ter sido atingido por Deus, o salmista se apega a ele. Essa é a nossa resposta. Se você tem fé e você sente a dor, é igual uma criança que é disciplinada pelo pai. O pai lhe infere a dor. Para quê? Para destruí-la? Não. Para deixá-la mais forte. Para discipliná-la. Para remover as arestas. O salmista, embora sofra, não nega o amor de Deus e sabe que o Senhor é a sua única salvação. Esses apelos mostram que o salmista conhece não apenas o sofrimento, mas também a graça de Deus e que a graça não exclui as provas da vida. Você está passando por alguma prova? Você está passando por um câncer, como eu mencionei? Ou você precisa, fazer aquele tratamento para os rins, ali várias vezes por semana, eu esqueci aquela máquina que as pessoas utilizam, é muito sofrido. Talvez você está passando por uma outra doença terminal, um luto. Talvez você está passando por dificuldades financeiras, dúvidas existenciais. Eu quero dizer que quem é o autor do mal, olhe para cá, o autor do sofrimento se chama Satanás, o acusador. É ele que é o originador do pecado, não é Deus. Mas Deus, por algo que nós não compreendemos muito bem agora, permitiu que Lúcifer pudesse fazer as suas acusações contra Deus. Mas ele vai dar a resposta para todas as suas perguntas. Todos os seus questionamentos serão respondidos por Deus. As perplexidades da vida serão explicadas. Quando? Algumas ainda nesta vida. Porém, várias apenas na nova terra. Eu quero perguntar muitas coisas para Deus. Talvez você vai querer perguntar também. Mas lembre-se, Deus é amor. E Ele vai provar que Ele é amor. Porque Ele quer salvar você. Ele quer livrar você de toda a dor. Ainda que agora você sofre. Terça-feira. Onde está Deus então, Tiago? Veja aqui, Salmos 42, verso 1 a 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Onde tu estás? Marta, quando perde o seu irmão, e Jesus chega na vila de Betânia, ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Onde o Senhor estava? Por que o Senhor viajou? Maria vem correndo e fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não ficou aqui? Por que o Senhor não veio antes quando o mensageiro foi chamá-lo? Por quê? Onde está Deus? Verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, e o teu Deus, onde está? As pessoas notam que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, que eu estou em angústia, que eu estou em desespero, que eu estou passando por um problema, que os meus inimigos estão procurando me destruir. Mas e Deus? Onde Deus está? Meu querido amigo, a sua vida de oração se tornará uma autêntica vida de oração quando você abrir completamente o seu coração a Deus, como se faz a um amigo. Quando você contar todas essas tristezas. Porque assim eram que os salmistas oravam a Deus. Era assim que os autores bíblicos se relacionavam com Deus. As pessoas estão perguntando, onde está, Senhor? Elas argumentavam com Deus. Assim como os filhos argumentam conosco para ganhar uma bicicleta, para irem na casa do amigo, para fazer isso, eles argumentavam com Deus e você está estudando o livro de Salmos para aprender a argumentar também. Veja o que eu respondi aqui. No Salmo 63, a minha alma tem sede de ti. No 69, olha que interessante o 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Eu estou nas profundezas da água e a corrente me submerge. Em outras palavras, Senhor, a água chegou até o pescoço. Senhor, a água está chegando até o meu nariz, não dá mais para respirar com a boca. E aí? O Senhor não vai me ajudar? O Senhor não percebe? O Senhor vai deixar eu morrer mesmo? É isso que o salmista está falando. Verso 3. Estou cansado de clamar.
Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus e ele não me responde. Sua vida de oração precisa ser autêntica. É assim que se ora horas de oração. Você não vai, às vezes, na casa de um amigo, e às vezes não tem amigo nenhum para a gente ir. Às vezes sentimos que os amigos nos abandonaram, mas você tem o melhor amigo, Jesus Cristo. Você pode conversar com ele em voz alta, por minutos, por horas, igual você faria contando todos os seus dilemas para sua amiga, para o seu amigo. Você tem a Cristo. Você pode falar, Senhor, a água já está passando aqui do pescoço, eu não tenho mais para onde ir. E muitos foram afogados. Muitos morreram no fogo como mártires, como John Hus e Jerônimo de Praga. Esqueceu-se Deus deles? O que Deus falou? Ao passares pelas águas, serei contigo. Talvez ele pode até morrer afogado, mas Deus estava com ele. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Talvez eu não te livre da morte, mas Jesus Cristo promete sofrer a dor dos mártires. Quando Estevão estava sendo injustamente acusado no seio da igreja de Deus, pelos anciãos, pelos pastores, pelos líderes da igreja de Deus de sua época, injustamente, falsamente acusado. Ele viu os céus abertos. Ele diz assim: eis que eu vejo Jesus Cristo, Filho de Deus, em pé à destra do Todo-Poderoso, da majestade nas alturas. Sabe por quê? Todos os apóstolos viram Jesus assentado e Estevão viu Jesus de pé. Porque quando um filho dele está passando pelas águas ou pelo fogo, Jesus não pode ficar assentado. Estevão morreu, mas Jesus estava ali de pé. Isso é forte, porque talvez a água vai passar da sua cabeça. E talvez nessa vida você não encontrará respostas para a sua inquietação. Mas a vida dos salmistas nos diz uma coisa: Deus estava ao meu lado. Eu morri, mas ele estava do meu lado, porque essa vida não é a vida que ele planejou para mim. Eu um dia estarei no paraíso, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Eu estarei com Estevão, porque Estevão também morreu. O maior problema da teologia da prosperidade é querer colocar na sua cabeça de que se você é justo, nada vai acontecer com você. De que se você é justo, você terá dinheiro. De que se você for justo, você terá sucesso nisso e aquilo. Que em parte é verdade, porque são bênçãos de Deus. Agora as bênçãos caem sobre bons e maus. E muitas vezes homens justos, como Pedro, como Tiago, como Estevão, como Paulo, todos eles morreram. Todos os discípulos, todos os apóstolos encontraram um martírio, com exceção de João. Todos. Nenhum deles morreu de morte natural, enforcados, esfolados. Então, por quê? Esse é o conforto, irmãos. Saber que outros morreram, mas se Deus estava com eles, Deus também estará conosco. Pergunta 4. Como o salmista reage à aparência e ausência de Deus? No Salmos 10 ele diz: ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. No Salmos 22 ele diz: por que me desamparaste, Deus meu? No Salmo 27, não me rejeites, não te escondas de mim. No Salmo 39, não te emudeças. E muitas vezes, quando oramos a Deus como aquela viúva na parábola do juiz Inico, ela ficava incomodando o juiz e o juiz atendeu a causa dela. Assim também Deus, quando nós pleiteamos em oração, ele atenderá a nossa causa. O que aprendemos aqui no rodapé de terça? Com as reações do salmista à aparente ausência de Deus. Como você reage quando Deus parece estar em silêncio? O que sustenta a sua fé? Esse é o centro da lição, esse é o dilema de Jó. Se Jó era justo, porque Jó perdeu todas as posses materiais, toda a sua família praticamente, os filhos, e agora a sua saúde, se ele era justo. Esse é o dilema: se Deus é amor, por que eu sofro? Falhou a sua promessa para sempre? É inquietação. Quarta-feira. Leia o Salmo 77. O que o autor estava enfrentando. Vamos aqui. Salmo 77, ele eleva a Deus a sua voz e clama.
para que Deus o atenda. Ele procura Deus, na minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Sabe aquela música aqui da introdução? Ouça aquela música, Salmo 42. Quando aqui dentro de mim me desfalece o meu espírito, tu conheces minha vereda. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Aqui chega o verso 7. Rejeita o Senhor para sempre. O Senhor me rejeitou. Se Ele não me rejeitou, por que não me responde? Falhou a sua promessa de que nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o que o autor estava sofrendo? Tristeza, solidão, sentimento de desespero, sentimento de que Deus o havia rejeitado. Mas aí quando ele chega no verso 10, aliás, no 8, vamos ler aqui. Cessou perpetuamente a tua graça, caducou a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser benigno. 10. Então disse eu, isto é minha aflição. O que eu estou sofrendo é isso aqui. A destra de Deus mudou-se. Eu estava aqui com a Nova Versão Internacional, eu até anotei aqui. O verso 10 quer dizer, a razão da minha dor é que a mão direita de Deus não age mais para livrar-me, para livrar o justo. A mão direita de Deus parece que não mais tem poder. Você já se sentiu assim? Essa que é a inquietação no Salmo 77. Ele se recusa a ser consolado, exceto por aquele consolo que vem de Deus. Deus mudou, Deus pode trair a sua aliança, porque o salmista se sente abandonado. A certeza que o salmista recebe de Deus não consiste em explicações sobre sua situação pessoal, mas em uma confirmação da fidelidade e confiabilidade divinas. O que o salmista faz? Ele passa a recordar aqui no Salmo 77 o que Deus fez no passado, as grandes maravilhas, como o braço de Deus se fez notório, como ele remiu o povo, os filhos de Jacó, como as águas se abriram, aqui a referência ao Mar Vermelho, como o trovão ecoou, como os relâmpagos alumiaram o mundo, como a terra se abalou. Pelo mar foi o teu caminho, o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus passou. O teu povo tu o conduziste como rebanho. E ele permanece na fé de que Deus o conduzirá também, apesar de que pareça que a mão de Deus não mais tenha poder na vida dele. O salmista reconhece que Deus é ao mesmo tempo revelado e oculto, e por isso louva os caminhos misteriosos e soberanos de Deus. Todas as perplexidades, um dia, serão esclarecidas. Quando Deus colocar o mapa da nossa vida e ele mostrar a rota que ele traçou e as rotas disponíveis para chegar a um destino, assim como um GPS, nós reconheceremos que os caminhos que ele escolheu e as privações que nós enfrentamos, os testes aos quais ele nos submeteu, seriam os mesmos que nós teríamos escolhido, se nós pudéssemos ver como ele vê. A maneira pela qual Deus guiou o seu povo no passado, a história do trato de Deus para com os homens fiéis de todos os tempos, é uma inspiração, é uma garantia de que ele não se esquecerá do seu povo no futuro. Por isso, quando você está triste, quando eu estou triste, sabe o que eu faço? Eu vou lá ler as histórias. Tiago, mas você já não conhece a história de José? Eu conheço. Você já não conhece a história de Jó? Eu conheço. Você já não conhece a história de Paulo? Eu conheço. Mas por que você lê a história de novo? Não se trata de conhecer os detalhes. Se trata a ser exposto à fidelidade de Deus. Então, a história de José, quando nós lemos, nós encarnamos naquela história. Ela não é a história de José, é a minha história. Não é mais o naufrágio de Paulo, é eu e Paulo agarrados a um pedaço de madeira. É eu que entro na história. E quando Paulo é salvo da boca do leão, eu também sou salvo. Quando Paulo completou a carreira, somos nós completando a carreira. Quando Abraão ouve a voz de Deus, basta, Abraão, agora sei que não me negaste o teu filho.
é a nossa prova. Então, é como se nós vivêssemos um filme dentro da nossa mente. Ao revivermos aquela história, as nossas emoções são alteradas. E o Espírito Santo trabalha dentro de nós dizendo: Deus é amor. Ainda que eu não compreenda, como disse Jó, ainda que ele me mate, todavia eu louvarei o nome do Senhor, como faz o salmista. É por isso que você não deve se permitir a ter contato com histórias tolas, histórias deste mundo, filmes de ação, novelas, histórias da carochinha, literatura brasileira, aquelas histórias de romance, tudo pecado, tudo proibido, nada a ver com os valores da Bíblia. Porque quando você lê aquelas histórias, é você que se imagina nas histórias, você que é o personagem principal. Agora, aquelas histórias levam apenas para a destruição, aquelas histórias levam apenas para sentimentos de depressão, de vazio existencial. Ao passo que todas as histórias da Bíblia, ainda que os homens pecaram, nós encontramos redenção. Ainda que José é vendido como escravo por seus irmãos, ainda que José é esquecido na prisão, José se torna o governador do Egito. E ele encontra a sua família. E a sua família lhe pede perdão. E novamente nós temos então a família de José, os irmãos reunidos. Redenção. Irmãos que brigam, como Jacó e Esaú, um pecado enganou o pai, enganou o irmão. Quando lemos a Bíblia, Jacó sai correndo e ele abraça o seu irmão. E o reencontro de Jacó e Esaú é o meu reencontro com o meu irmão. É o seu reencontro com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai. Essa é a importância de, no desespero, você ver que esse é um sentimento que acontece. Mesmo aqueles que são fiéis a Deus. E as histórias da Bíblia, elas são um consolo. A história da decapitação de Paulo, ela é uma esperança para nós. Se ele era fiel, ele foi decapitado. Eu não posso esperar nada melhor do que Paulo. E se eu tenho comida, casa e amigos, o que Paulo não tinha na prisão, devo dar-me por contente, por agradecido, porque tenho muito mais do que um dos maiores apóstolos tiveram. Ou teve. Para que os justos não sejam tentados. Já falei um pouco como que o justo deve ser consolado, lendo as histórias da Bíblia e encontrando conforto. Agora, leia Salmos 37. Ali diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique preocupado quando você ouve uma notícia de que a milícia no Rio de Janeiro, a não sei o quê, os políticos lá em Brasília, fulano de tal desviou. Não estou falando que todos os políticos são criminosos. Infelizmente, uma grande parcela está sempre ali nos noticiários, como que oprimindo os trabalhadores. Às vezes, grandes empresas, às vezes, grandes homens se envolvem em falcatruas e oprimem os seus empregados. Tudo isso acontece. E você que tem sido fiel nos seus dízimos e nas ofertas, você que tem sido fiel à guarda do sábado, à guarda dos mandamentos, você que tem dedicado parte do seu salário em ajudar os pobres e necessitados, e aí você vê tudo aquilo e você fica indignado. Como pode? Como pode que a pessoa lá em Brasília fez isso? Como pode que aquele jornalista, aquele empresário, aquele artista, como pode que essas coisas aconteçam no mundo? Todo dia você abre o jornal, você tem motivo para se indignar. Mas a Bíblia diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Certamente isso acabará mal. Depois, o dinheiro dessas pessoas ricas que podem comprar tudo e a todos, e aquelas pessoas ricas que nos humilham. Você tem que se lembrar de uma coisa, está ali no Salmos 49. O dinheiro não pode comprar a salvação. O homem mais rico do mundo, se ele der todos os seus bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões de dólares, 1 trilhão de reais, ele não pode comprar um lugar no céu para ele. Então, nós enxergamos tudo no curto prazo. Agora, aliás, o longo prazo, que seria a nossa vida, é o curtíssimo prazo para Deus. Deus está olhando ali há 80 anos, né? Deus está olhando já o problema do mal há 6.000 anos. Então, esse aqui é o médio prazo de Deus, né? 6.000 anos, um médio prazo.
Agora, a sua vida de 80 anos é que é um suspiro. Deus respirou, passaram-se 80 anos, né? Passou a nossa vida, e ele vê a gente reclamando, preocupado, mas foi tão pouquinho ele está reclamando. Daqui uns dias eu vou dar a vida eterna para ele. É igual criança, que a gente fala, espera um pouquinho que você vai comer. E a criança diz que está morrendo de fome. Deus olha para a gente, mas que está morrendo de fome? É só um pouquinho, ele mal sabe o que eu estou preparando para ele. Nós precisamos aprender a ver como Deus enxerga. No curto prazo, a nossa vida é o curtíssimo prazo. A vida eterna será o longo prazo. É ali, aquele é o padrão de comparação. Depois, Deus parece não reagir aos que blasfemam. A pessoa abusa de mim que sou crente, a pessoa fala mal de Deus e não cai um raio na cabeça dele. Agora, o Salmo 125 nos dá uma certeza. O mal não triunfará. O ímpio não prevalecerá sobre o justo. E aí na pergunta 7, a lição traz a lume um dos meus salmos preferidos, meu amigo, quando eu estou com dificuldade. Por muitas vezes na minha vida, quando eu estava com dificuldade, eu abria o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é amor. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os passos, porque parece que não faz sentido servir a Deus. Parece que não vale a pena. Por quê? Porque estamos olhando apenas no curto prazo. E parece que no curto prazo compensa mais ir para uma festa, beber, fumar, se entregar à vida bandida, né? Se entregar às relações sem compromisso, namorar com várias pessoas, não precisar ficar preso ao casamento. Parece que essas pessoas é que são felizes. Parece que essas pessoas enriquecem. Tanta gente rouba aí e está feliz, Deus não faz nada, Deus não pune o transgressor. E esse é o dilema. Para eles não é preocupação. Seu corpo é sadio. Estão ali na academia, não é? Com aquele corpo todo traçado. E eu aqui querendo fazer a reforma de saúde, com o corpo ali mais ou menos. Não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Ou seja, são violentos, brigam no trânsito, empurram a fila, né? Mas o dinheiro pode comprar quase tudo. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, falam mal, oprimem, blasfemam contra o céu. Acaso, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. É assim a vida dos pagãos. É assim, essa é a realidade. Você olha por aí, parece que várias pessoas vivem dessa maneira louca, não guardam os mandamentos e recebem as bênçãos. Ao passo que nós que estamos querendo servir a Deus, só somos injuriados, maltratados. Estes são os ímpios, sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas. E o verso 13, Asaf diz, inutilmente eu me conservei puro, quis me manter virgem até o casamento, inutilmente. Inutilmente não roubei no serviço público, quando todo mundo roubou e aquilo não deu em nada. Foi tudo em vão. Em vão conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. E por causa disso sou continuamente afligido e castigado cada manhã. Mas se eu pensasse em falar essas palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos, se eu blasfemasse contra Deus. Em só refletir para compreender isso, foi muito difícil. E ele diz, quase que eu me desviei. Quase que eu abandonei Deus para sempre, quis viver aqui no curto prazo. Mas existe uma reviravolta aqui no Salmo. E é o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que acontece no santuário? No santuário é o lugar onde Deus está tratando com o problema do pecado. Todos pecaram, mas ali existe um advogado. Agora, nem todos contrataram o advogado Jesus. No Santíssimo existe a Arca da Aliança com os 10 mandamentos ali dentro. Então, haverá um ajuste de contas.
haverá um acerto final. A lei de Deus será o padrão. Aqueles que têm o advogado Jesus, que os ajudou, que perdoou seus pecados e os habilitou para guardar aquela lei, estes irão para a vida eterna. Mas Deus fala o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem quebrou os 10 mandamentos? Tá, Tiago, todos pecaram? Mas não é para todos continuarem pecando. Aqueles que praticam a iniquidade, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, para o originador do mal. Deus não quis que nenhum ser humano, nenhum filho de Adão, fosse para o fogo, mas de livre e espontânea vontade. Eles escolheram o reino de Lúcifer. Receberão a mesma sorte que o diabo e os seus anjos. No santuário, nós compreendemos o juízo de Deus. O santuário é a cosmovisão que abre os nossos olhos para a maneira pela qual Deus vai lidar com o problema do mal. Se Jesus já venceu Lúcifer na cruz, se Jesus já ressuscitou, está à destra de Deus, porque há 2000 anos ele não voltou, por que eu estou sofrendo? Por que dói tanto? O santuário nos ajuda a explicar algumas coisas. No santuário, o caráter de Deus será reivindicado ao ele mostrar que mesmo os pecadores que nasceram neste mundo após 6.000 anos de pecado podem obedecer perfeitamente à lei de Deus depois de auxiliados pela graça divina. Essa é a glória de Deus. Essa é a glória da sua lei. Qual deve ser a nossa reação? Esperar. Como disse Jó, ainda que ele me mate. Você se lembra que o salmista, vamos abrir aqui em Jó, é Jó capítulo 19, eu quero ler um texto com vocês. O salmista diz assim: meus pés quase resvalaram até que entrei no santuário e me atentei para o fim deles. Como é que termina ali a coisa no santuário? É o dia da expiação. E no dia da expiação, o bode do Senhor morre para purificar o santuário dos pecados que foram direcionados para lá durante todo o ano. E esses pecados vão para onde? Esses pecados vão para o bode Azazel, que representa Satanás. E agora o bode Azazel recebe os pecados, né? O sumo sacerdote deposita todos os pecados, porque o bode Azazel é o originador do pecado. E a Bíblia diz que o bode Azazel é levado para uma terra distante, uma terra deserta, para morrer ali à míngua. E quem leva? Não é o sumo sacerdote, é um homem do povo, um homem designado, um homem do meio do povo. Sabe quem é esse homem que leva Azazel? É você. Deus incumbiu você. Por meio da transformação que há de se operar na sua vida, você vai ser como Enoque. Estará escrito no livro do céu que você será como Abraão, o pai da fé. Que você será como Jó. Que você será como Elias, um homem que tinha as mesmas paixões que eu e você. Porque a graça alcançou você. E quando essa transformação acontece em você, você é o homem que leva Azazel. Você é o homem que puxa a corda e arrasta o diabo para o deserto. Ele quer fugir, ele quer escapar, mas a vida justa do povo de Deus, o aperfeiçoamento do caráter do povo de Deus, é o que está precipitando o diabo para os 1000 anos no deserto da terra após a volta de Jesus. Até que entrei no santuário, ele compreendeu qual será o fim dos ímpios. Ele compreendeu que lá no santuário, Azazel no final recebe o pagamento por todos os pecados cometidos. Todos os pecados do santuário saem e são postos sobre a cabeça de Azazel, o qual é levado ao deserto pela mão de um homem escolhido dentre o povo. E esse homem é você, esse homem sou eu, esse homem somos nós.
Esse homem é a igreja. Para que pela igreja, eu cito novamente Efésios capítulo 3, a multiforme sabedoria de Deus seja anunciada aos principados e potestades. Como? Por meio de mim, por meio de eu, por meio de você e por meio de mim. A honra de Deus, a honra de Cristo, depende do aperfeiçoamento do caráter dos santos. Por quê? Porque Deus escolheu assim. Por Ele ser soberano na sua palavra, Ele disse que seria assim. Como devemos fazer nos momentos de dificuldade? Assim como Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Um homem que já não tinha bens. Um homem que já não tinha família. Um homem que já não tinha pele, nem amigos. É o homem que fala isso daqui. Jó, o homem sem pele. Depois revestido este meu corpo da minha pele, devia doer muito. Jó devia se sentir desamparado por Deus. Jó devia sentir que Deus o estava esmagando e ele não entendia o motivo, como eu e você muitas vezes não entendemos o motivo. Mas ele colocou os olhos, o foco no lugar certo. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, a minha pele vai voltar. Em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Meu querido amigo, seja fiel. Compartilhe com Deus todos os seus sentimentos. Ele vai lhe confortar. Talvez Ele não vai lhe responder, você não vai entender. Mas um dia na terra renovada, um dia com o corpo glorificado, você poderá entrar dentro da nuvem negra que vela a glória de Deus o Pai. Você poderá olhar nos olhos do Criador do universo e perguntar assim: por quê? Responda-me, ó Deus, agora. Por quê? E Ele lhe responderá, face a face. Essa era a esperança de Jó. Que essa seja a minha e a sua esperança também. Ver Deus face a face e ouvir dele a resposta para todas as inquietações da nossa vida. Que Deus o abençoe.